Nós vamos completar hoje a descrição dos nossos pilares. Nós começamos já na semana passada a detalhar um pouco aí sobre cada um dos nossos 5 pilares, os princípios, as virtudes, a disciplina, a espiritualidade, a liderança, e exemplificamos eles como colunas de um templo, né, que sustentam então a nossa metodologia. Além disso, nós começamos na semana passada a dar o resumo, né, de cada uma dessas pilastras ou colunas. Nessa figura, né, nós colocamos o templo de lado para facilitar a leitura do que está escrito em cada uma das colunas. E relacionamos então os pontos chaves, né, que a gente tem em cada uma delas. Nós falamos na semana passada já da liderança, mostramos aí os links para os vídeos, né, das aberturas nas quais a gente tratou já especificamente desses temas. Circulamos inclusive o PDF, né, para facilitar o acesso aos links sem ter que digitar. Falamos também da espiritualidade, né, como um conceito que não depende de religião, mas que é uma forma de vivenciar, né, o nosso dia a dia, focada em fazer o bem, né? Religiões existem muitas, espiritualidade é uma só. Além disso, nós falamos na semana passada um pouco sobre as chaves da espiritualidade, né? Nós temos essas 10 aqui. Também falamos da apresentação que já foi feita sobre esse assunto. Falamos da disciplina, né, relacionada aí a metas e objetivos. Esse tema também nós já cobrimos, né, as chaves da disciplina, né, os conceitos de meta, de objetivo, de especificidade, de mensurabilidade, de relevância, etc., né? São também conceitos que nós já tratamos aí em várias aberturas, né? Inclusive acho que são dos vídeos mais longos que nós temos aí gravados, né, de explicação da metodologia, porque são assuntos bem, digamos, encorpados para a gente conseguir entender tudo direitinho. E então esses foram os 3 pilares que a gente falou aí mais detalhadamente na semana passada. Os 2 pilares que resta tratar e que eu vou falar um pouquinho agora e vamos falar muito ainda durante muito tempo deles, são as virtudes e os princípios, né? Eu vou dar uma visão geral aqui e hoje, e vou depois dar um spoiler do que nós vamos começar a fazer a partir da próxima semana, né? As virtudes, elas são, na verdade, qualidades que a gente pode visualizar nas pessoas, né? A virtude, ela é, de alguma forma, a disposição que nós temos de nos comportarmos corretamente, isto é, de praticar o bem. Mas quando a gente fala de que nós somos virtuosos, né, não é de que nós alguma vez fazemos isso, mas que de fato aquela questão está incorporada nos nossos hábitos, né? Então, quando a gente tem uma virtude, vamos pensar, por exemplo, no altruísmo, né? Se a gente pratica isto regularmente como um hábito,
certamente facilita a gente andar no caminho do bem, né? E então cada uma das virtudes, na verdade, ela serve como se fosse um sinalizador sobre de alguma forma dentro dos comportamentos que a gente vai desenvolver ao longo das nossas ações, nossas atitudes, né, do que seja de fato agir bem, né? E aí nós temos, né, nós já mostramos antes, um número bastante grande aqui de virtudes para a gente estudar. Algumas são mais populares, outras são menos, mas todas elas fazem parte aí do nosso conjunto de virtudes. Algumas são do mundo mais, digamos, interno, como a questão da autoconfiança, o desapego, a humildade, a perseverança, a prudência, a temperança. Outras estão relacionadas com o nosso relacionamento com outras pessoas, né? Como é o caso do altruísmo, da compaixão, da empatia, da discrição, né? Que nós já falamos, é a base para a gente garantir o sigilo nas nossas rodas de partilha, é o hábito que surge, né, da discrição. A lealdade, a misericórdia, a tolerância, são todas virtudes que estão relacionadas, né, da maneira como que cada um de nós se relaciona com os demais. Então, a gente tem aí um elenco bastante grande de assuntos para trabalharmos, né? Alguns deles são trabalhados, né, de maneira mais intensa, outros menos. Nós vamos ter que trazer todos eles para o mesmo nível aí de conhecimento. A mesma coisa se aplica aos princípios, né? E conceitualmente, princípios são como se fossem leis da natureza, né? São enunciados que determinam como que a gente deveria se comportar, né? Como que funciona o comportamento das pessoas, né? E nós enunciamos os princípios inspirados nas questões que são levantadas pelo programa Tavlava originalmente, mas nossos princípios não são iguais ao Tavlava, né? Nós fizemos uma generalização, ou um tipo de adaptação, né, para que eles possam ser aplicados a qualquer pessoa, independentemente do papel que lhe cabe dentro de uma família, dentro de um grupo, dentro de uma sociedade, né? Porque o Tavlava original ele é focado, na verdade, em pais de adolescentes, né? E nós colocamos aí, na verdade, uma quantidade de papéis muito maior aqui, tanto dentro da família, né? Nós temos casos aí de cônjuges, né? De pessoas que têm seus desvios de comportamento ou compulsividades, né? E nós podemos aplicar esses princípios também em outras situações fora do âmbito da família. Esses princípios também a gente já mostrou antes, são 10, né? Onde, muito resumidamente aqui, nós temos uma explicação para cada um deles, né? E o que nós vamos ter que também aí, ao longo aí das próximas semanas ou meses, né? Porque são muitos, nós vamos ter que ir trabalhando aí para detalhar cada um deles e fazer isso de uma forma que permita de fato a gente tirar proveito, né, da existência deles
para nós, para cada um que vem participar aqui dos nossos encontros. Tá? Então, a sugestão aí que nós montamos de como fazer isso, né? Esse é o spoiler que eu prometi antes, né? Nós vamos começar a trabalhar os princípios, mas vamos fazer isso, né, colocando para cada um deles 3 formas diferentes de análise. A primeira, né, vocês já devem ter percebido, né, que nós temos aí um conjunto de frases, né, que vem sendo montado aí desde o começo do movimento e que vem crescendo, né, ao ponto que nós estamos montando uma base de dados de frases, né? Então, na verdade, nós vamos ter um conjunto de frases relacionado a cada um dos princípios. Com que objetivo? Né? Com o objetivo de mostrar que esses conceitos, né, que na verdade foram sistematizados ou agrupados pelo Tal Love, na verdade são conceitos razoavelmente universais e que já vêm desde a antiguidade. Então nós temos tanto questões que vêm dos filósofos da antiga China, como dos filósofos da antiga Grécia e de outras civilizações antigas, passando aí por toda a história, né, digamos, moderna, entre aspas, né, depois que a gente entra na contagem positiva dos números dos anos, né, da era comum, da era cristã, até os nossos dias. Né. Então isso nos dá aí a visão de cada um dos assuntos, né, a partir da visão de culturas e situações diferentes, né, para ajudar a entender a generalidade desses princípios. Né. O segundo ponto que a gente vai trabalhar é colocar questões para reflexão, porque se nós queremos trabalhar esses comportamentos em nós, então nada melhor do que a gente ser propelido a pensar, né? O que estou fazendo certo, o que estou fazendo errado em relação àquilo, o que estou fazendo sem sequer ter pensado antes se estou fazendo ou não fazendo adequadamente ou não. E por último, essa é uma questão que nós vamos começar, mas é um trabalho de longo prazo, que na verdade surgiu como ideia no ano passado, em conversas que eu tive ainda com o Padre Haroldo, né? É assim, já tinha sido levantado por outras pessoas, né, que é possível elaborar metas relacionadas aos princípios. Mas isso, em geral, é muito difícil. Se fazer metas, né, nós vimos há pouco, né, na questão da disciplina, já não é um processo fácil, simples, né? Construir metas que sejam relacionadas a um determinado princípio pode ser ainda mais difícil. Mas quando a gente faz isso, né, se nós temos uma dificuldade com sentimentos negativos, como, sei lá, como a culpa, por exemplo, né, eventualmente trabalhar metas específicas para isso pode ajudar a gente a andar muito mais rápido do que se a gente ficar esperando até a gente conseguir nós mesmos formular uma meta relacionada àquele princípio com o qual nós ainda temos dificuldade. Então a ideia, né, é que a gente monte aí um cardápio de metas, né? A analogia aqui é talvez do cardápio, né, relacionada com o restaurante, né? Quando a gente, não importa se para delivery ou presencial, né? Você tem uma lista de alternativas de coisas que você pode pedir, que já estão prontas, né? Então a ideia é que aquelas metas que alguém já fez antes e que nós achamos legais, ou metas que alguém sugeriu, mesmo que não seja membro do grupo, mas que nós vimos uma
palestra ou uma apresentação de um terapeuta, de um profissional que sugeriu aquela atividade e ela de fato ajuda nesse processo, né? Nós vamos então incluir ela como uma opção desse cardápio, né? E é claro, esse cardápio, assim como nos restaurantes, ele não é obrigatório, né? Porque você vai, mesmo nos casos mais simples de um cardápio de pizzaria, né? Você tem lá 50 opções diferentes, mas a última é a pizza ao gosto do freguês, né? Onde você pode escolher os ingredientes que você quiser, né? Então, com as metas, né, na verdade, vai acontecer a mesma coisa, né? Cada um vai escolher a meta que quiser, né? Nós vamos apenas aqui sugerir algumas que podem ser úteis para quem não sabe como é que combina os ingredientes, né? E quer comer logo uma boa pizza e se beneficiar disso, né? É por isso que eu coloquei essa palavra cardápio ali entre aspas, né? Se vocês tiverem nomes melhores, por favor, depois fique à vontade aí para sugerir, né? Então a ideia é que nas próximas semanas a gente vá pegando os princípios um a um e trabalhando eles por essas três óticas, né? Talvez, dependendo do princípio, isso possa levar mais de uma semana para cada um, né? Para a gente manter aí o tempo, né? Mas o objetivo é que a gente possa ir então detalhando isso e que fique registrado, assim como todos os outros materiais que a gente está desenvolvendo. Um último comentário, né? Nós temos aí uma quantidade de elementos, né? Que para combinar todos eles, alguém pode achar que tem a dificuldade de um quebra-cabeças, né? Mas não deve ter essa preocupação, né? Aqui, da maneira como nós estamos montando, se você pegar qualquer pecinha e usar ela na prática, você vai conseguir uma melhoria, né? E então não há necessidade de montar esse quebra-cabeças, né, como pré-requisito para poder trabalhar, né? Essa montagem, né, talvez um dia a gente possa fazer coletivamente ou até lançar um jogo aí para a gente criar uma fonte de renda para a gente, né? Mas não é esse o objetivo principal, né? O que nós queremos aí é disponibilizar conteúdo que faça com que cada um de nós, de fato, ao escolher metas, possa ir trabalhando o seu próprio comportamento e, com isso, conseguir, de fato, viver melhor, que é o objetivo de todos nós ao participar de um grupo de apoio mútuo.